Hablamos de HLB y vamos a dialogar con Pedro Yamamoto, un destacado profesional de Brasil que estuvo visitando la República Argentina, y hemos dialogado con él acerca de lo que significa este problema sanitario para el desarrollo de la producción citrícola. Es un gran problema para nosotros en Brasil y también para los citricultores en Florida. Acá es una novedad, no tiene ainda la enfermedad y también el psílido, pero tiene focos tanto del psílido y también de la enfermedad, de la bacteria, que es el agente causal de la enfermedad. Entonces es una gran preocupación porque es una enfermedad muy terrible. Entonces destruye la citricultura en muchos países y también aumenta el costo de producción de cítricos donde hay la presencia de la enfermedad. Entonces, es una enfermedad que tiene un insecto vector. Este es un problema muy grande porque la transmisión por el insecto que tiene una gran movimentación. Y para manejar la enfermedad hay que eliminar las plantas enfermas. Entonces, para estas zonas que no tienen la enfermedad, hay que hacer un trabajo con mucho esfuerzo de monitoreo de las plantas enfermas y la eliminación. Y también si hay la detección del psílido, hay que hacer la eliminación, el control de este psílido que es el insecto vector. Entonces, presenté también toda la parte del conocimiento que tenemos sobre la enfermedad, sobre el psílido, sobre el manejo. El manejo tiene tres grandes actitudes que puede hacer, que es la eliminación de las plantas, el control del vector y siempre empezar nuevos plantíos con plantones sanos. Entonces, para manejo de la enfermedad, solamente estos tres puntos son necesarios. Pero es difícil hacer, porque es difícil encontrar las plantas enfermas, es difícil hacer la eliminación de las plantas. Y también el control del vector, porque no hay un sistema de monitoreo muy preciso. Tenemos ahora un gran avanzo, que es la parte descubierta de una feromona, que eso va a facilitar la detección y el monitoreo de la enfermedad. Entonces, hoy la gran novedad de HLB es la feromona para el psílido. Tenemos de manejo en campo. Uno de los principales es el cambio de la forma del plantio de los cítricos. Entonces, en la borda, el plantio es paralelo a la borda de las fincas, de las quintas, justamente para facilitar la aplicación. Y esta enfermedad tiene un efecto muy grande de borda. Entonces, la llegada del psílido es en la borda de las propiedades. Y también, en la mayoría de los países donde tem la enfermedad, la gran mayoría de las plantas enfermas, las plantas que son eliminadas están en las bordas. Entonces, está cambiando el sistema, cómo hacer el plantio del cítrico en la borda de las fincas. Estamos trabajando con plantio trampa. Otras especies que atraen el psílido, atraen mucho más que la planta cítrica, plantarlas en la borda de las propiedades, hacer un buen control para no tener la movimentación del psílido para las plantas cítricas. Estamos trabajando con dos especies de murraja. Fundecitrus trabalha com murraja paniculata, que tem uma desvantagem muito grande, que é também hospedeiro da bactéria. Nós trabalhamos com murraja coenige, que é as plantas de curry. E isso tem uma vantagem grande porque não é hospedeiro da bactéria. Atrai muito, os psílidos gostam muito dessa planta, mas não é hospedeiro da bactéria. Vamos a concluir con la nota que hemos logrado con el doctor Pedro Yamamoto, entomólogo de Brasil que estuvo visitando la República Argentina. Hoy se están elaborando distintas herramientas para control biológico del insecto vector, transmisor de HLB. Se trata de Diaphorina citri. Hemos dialogado con él respecto de este tema y por supuesto de los resultados que se van alcanzando con los ensayos preliminares. Há um programa muito grande em Brasil de
producción de un parásito que es Tamarixia radiata. Tamarixia radiata es específico de psílido, entonces tenemos ahí algunas empresas que hacen la creación para la liberación de ese parásito para hacer el control biológico. Tenemos muito buenos resultados, a diminuição da incidência de plantas enfermas em fincas, onde há a liberação de Tamarixia. Então, é uma grande vantagem. Estamos trabalhando também com outro vector, que é Diaforencirtus aligarensis, que estamos começando a estudar e o pensamento é fazer uma liberação tanto de Tamarixia como Diaforencirtus para ter controle biológico muito melhor. Y respecto del control químico, sempre pensar novos plantios, aplicação de inseticida sistêmico, cuja aplicação em viveiro e quando vai plantar temos a planta protegida com inseticida. E também em plantas novas, fazer a aplicação de inseticidas sistêmicos em conjunto com a aplicação de inseticida de contato. Então, se há que estudar muito bem para esta zona quais são as possibilidades, quais são os produtos, os inseticidas que se podem utilizar. Nós temos muito mais opções porque nossa produção é para jugo. Então, podemos utilizar um pouco mais inseticidas. Em São Paulo, Florida e também México, tem programas de manejo conjunto. Então, se reúne os produtores de uma zona, todos fazem o trabalho em conjunto. Então, há que ter uma cooperação muito grande. Então, esta enfermidade exige uma cooperação entre os produtores vizinhos muito grande. Fazer o trabalho conjunto, fazer um trabalho sincronizado para ter bons resultados. Temos muitos grupos formados, são grandes, pequenas empresas que fazem o trabalho em conjunto e com isso há uma diminuição da incidência de HLB em São Paulo. O monitoreio do vector, o monitoreio também da enfermidade. Então, monitorear, tentar encontrar as plantas enfermas, os primeiros sintomas dessa planta e fazer a eliminação. Também fazer PCR, que é um teste para a detecção da bactéria, em el vector. Em muitos casos, encontramos a bactéria em vetor antes de encontrar a planta enferma. Então, também é um procedimento que tem que ser. Outro ponto importante é o treinamento dos personagens das fincas, dos produtores, todos para conhecer os sintomas. Em muitos casos, a primeira pessoa que encontrou em São Paulo a enfermidade foi uma personal de campo que estava lá manejando o tractor, encontrou uma planta com sintoma muito parecido, chamou as pessoas, os engenheiros e o dueño, e era uma planta com HLB. Então, fazer o treinamento de todo o personal das fincas. Capacitação é muito importante no tema HLB. ¿es posible controlar el HLB? É possível, desde que tenha o trabalho em conjunto, empezar os trabalhos quando tem as primeiras plantas com sintomas, empezar temprano. Esse é o ponto clave para esta zona.